Oi, gente, boa tarde, né? Tentei mais que possível ser pontual, porém eu tô trabalhando, né, online também com outras funções e só consegui me desconectar há poucos minutos do outro trabalho online que eu estava, certo? Vamos ver, esperar o pessoal tá chegando pra gente estar iniciando. Então, meu nome é Tatiane Rezende, eu sou psicóloga, né? Além disso, também sou comunicóloga, eu sou especialista em docência do ensino superior, em epistemologia das ciências humanas e em saúde mental, né? Atualmente eu tenho trabalhado como coordenadora pedagógica numa instituição de ensino, tá? Agora, com o período da pandemia, nós estamos trabalhando online e também atuando, né? Atendendo como psicóloga online também por conta do período da pandemia. O presencial está suspenso. Se bem como eu já venho falando em algumas lives, bem antes da pandemia eu já atuava no trabalho online, que inclusive é um dos tópicos que eu vou abordar nesse meu tema de hoje, certo? O tema de hoje que eu propus no post que eu venho divulgando estratégias e recursos terapêuticos na modalidade online, novas possibilidades. Então, eu falei, né, que eu ia começar com essa questão desse tópico do que o Conselho Federal de Psicologia, ele através de uma nova resolução, ele permitiu que todos os psicólogos eles fizessem nesse período de pandemia o atendimento online. No entanto, esse atendimento online ele já era ofertado por alguns psicólogos que são inscritos no conselho, né? No conselho da sua região, da sua cidade, do seu estado, e que são inscritos na plataforma EPSI e que foram aprovadas para atuar nessa modalidade no online. Porém, né? Entretanto, nesse período, todos os psicólogos estão podendo atuar nessa nova modalidade online sem necessariamente estar ter recebido deferimento para estar trabalhando online, mas precisa estar cadastrado. Enfim, eu já trabalho online como psicóloga, né? E respeitando e obedecendo o código de ética do profissional psicólogo há algum tempo, desde quando isso foi autorizado pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Não foi uma coisa agora por conta da pandemia. Então, voltando ao nosso tema, que é justamente estratégias e recursos terapêuticos na modalidade online, né? Pensar em novas possibilidades, que o momento que a gente tem vivido é um momento atípico, né? Um momento novo e sem previsibilidade, né? De tudo voltar ao normal. Estamos na nossa cidade, né? De Salvador, voltando algumas coisas na primeira fase, né? Então, tudo é muito novo. Na questão da modalidade online, a gente precisa ter uma maior habilidade, né, em ficar atento para todos os detalhes. Quando a gente é psicólogo, que a gente atende presencialmente, a gente tem aquela questão do feeling, né, de ficar atenta. Mas na modalidade online, isso é ainda mais, digamos assim, difícil e deve se ter um manejo e toda uma habilidade com relação a essa questão de perceber os detalhes, tá? Digamos que a palavra de ordem é flexibilidade nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí vocês podem estar me perguntando como seria esse atendimento online para crianças, como é a diferenciação de atendimento online para adultos, para idosos que muitas vezes têm dificuldade com a questão do manuseio mesmo, né? Dos dispositivos eletrônicos, enfim. Para crianças, eu digo muito que vai depender, não da idade, eu não costumo generalizar, porque às vezes tem criança, vamos supor, que tem 4 anos, mas tem um repertório verbal mais apurado, já tem outras que tem 6 anos, por exemplo, e não tem um vocabulário tão apurado como a de 4, isso pode acontecer, é uma exceção, mas pode acontecer. Então assim, eu não costumo falar assim, você trabalha online a partir de que idade? Eu não falo uma idade, vai depender muito dos repertórios comportamentais, né?
que essa criança tenha para poder se fazer o trabalho online, tá? Muitas vezes é cansativo para a criança, né? Fazer uma sessão com 50 minutos. Então aí também vai depender da habilidade do terapeuta, do profissional de psicologia para estar manuseando, né? Toda a sessão ou até mesmo dividindo essa sessão em 2 dias. Aí vai depender muito de como cada psicólogo ele trabalha, certo? Mas é pensar nas possibilidades de atendimento online. É também muito trabalhoso e eu diria até um desafio quando a gente trabalha com crianças atípicas, né? Com crianças que têm alguma dificuldade ou algum distúrbio no desenvolvimento, algum transtorno. É um pouco mais complicado, mas aí eu trago novamente o que eu falei há pouco, né? Vai depender do repertório comportamental que essa criança tenha, né? Isso vai depender muito. No trabalho online, né? No trabalho presencial, é qualquer tipo de criança. Eu digo online porque para fixar uma criança que ela é atípica, que tem algum tipo de distúrbio na frente de um celular, de um tablet, de um computador, de um notebook que seja, isso aí é muito mais complicado, né? Dentro de um set terapêutico, o psicólogo consegue, né, diante dos recursos que estão ali dispostos, chamar a atenção mais dessa criança. E aí eu falei, né, novamente, eu tô olhando aqui um roteiro que eu fiz, da questão da idade, né, que eu não costumo dizer qual idade eu atendo online. Vai depender muito do repertório, eu volto a dizer, comportamental que essa criança tenha, né, porque como eu citei anteriormente, tem crianças que às vezes tem uma idade maior, mas não tem um vocabulário tão apurado, tem outras que têm uma idade menor, existem essas exceções e já falam um pouco melhor, né, já tem uma linguagem estruturada melhor. E aí, aqueles pacientes que a gente já atendia presencial e que teve que ser suspenso, né, eu digo tanto adulto como criança, como idoso, adolescente, jovem, que teve que ser suspenso os atendimentos presenciais por conta da pandemia. Quando a gente começa a atender online esses pacientes, a gente começa a retomar a questão do vínculo terapêutico, né? Que é importante entre o paciente e o seu profissional, o terapeuta, o seu psicólogo. Então é interessante, nesse momento que se retoma a questão do vínculo terapêutico, falar um pouco do que está acontecendo agora, né? Da questão do isolamento social, da questão da pandemia em si, do que eles compreendem pela quarentena, do vírus. Tudo isso é abordado quando a gente retoma. Digamos que a gente já tinha esse paciente e foi suspenso, né? E aí vamos trabalhar online. Então é importante também deixar claro para esse paciente, né? Que a continuação do seu processo terapêutico, né, do seu processo de tratamento não deve ser interrompido, né, que deve ser continuado online. Se depois, mais lá na frente, ele quiser voltar para presencial, aí não tem problema nenhum. O importante é não interromper o processo, porque senão muitas vezes a gente tem que voltar do zero, né, caminhar como se não tivesse ocorrido nenhuma sessão. E quando a gente se trata de criança, geralmente a gente faz a primeira sessão com os pais, seja online ou seja presencial. Porque é interessante, principalmente online, que é o tema de hoje, né, dessa live, que a gente vai estabelecer, né, junto com a família e na maioria das vezes com os pais ou responsáveis ou cuidadores, um local adequado, um local de privacidade, onde a criança tem um ambiente mais seguro e se sinta, né, não se sinta invadida pelas outras pessoas que convivem ali na casa, né? E que ela possa ter esse espaço junto com o terapeuta, que numa estrutura, né, de terapia presencial, um set terapêutico seria dessa forma. Então a gente estabelece na primeira conversa, em todas as sessões, né? O pai ou a mãe, quando é crianças bem pequenininhas mesmo, vai lá e conecta na sessão, para poder a gente estar colocando alguns detalhes na questão da modalidade do trabalho do terapeuta na modalidade online. Então, sempre toda a sessão com a criança na modalidade online, a gente tem essa oportunidade, né, de estar trazendo a família para esse atendimento, o que muitas vezes não ocorre, né? Digamos que essa é uma vantagem do atendimento online, porque muitas vezes não ocorre de todas as sessões, a gente tem a oportunidade da família estar participando no presencial. A gente marca as sessões com a família, mas não é toda semana, não é toda a sessão, né? Tem aqueles encontros pontuais. No caso do online, a gente tem a possibilidade, né, de estar, digamos assim, entre aspas, entrando na casa do paciente, né? Sendo ele criança, jovem ou adulto, a gente vai estar entrando no lugar que é dele. E muitas vezes a gente consegue visualizar, né,
o que eles trazem através de relatos, né? É uma outra vantagem, digamos assim, do atendimento online, que é justamente a gente conseguir visualizar o que eles relatam, né? Quando as crianças elas são pequenininhas, elas até mostram os objetos pra gente da casa, mostram o brinquedo que mais gosta. Essa semana foi interessante, né? Que até o banheiro da criança eu conheci fazendo o atendimento, né? Então ela foi com o celular, mostrou lá, né? Apesar de, como eu falei anteriormente, dos pais terem deixado ela num local onde eu disse que é mais adequado, né? Num quarto, algum lugar que ela se sinta mais à vontade. Porém, ela tinha necessidade de comentar algo que tinha ocorrido no banheiro, e daí ela levou o aparelho até lá, né? Então isso é interessante, o que no presencial não nos proporciona. Não é que agora, por conta do atendimento online, eu esteja desmerecendo o presencial. Não. Eu estou apontando, no caso de hoje, algumas estratégias que são utilizadas na online e, por consequência, algumas vantagens que a mesma possui, né? Então, assim, tudo na vida tem prós e tem contras, né? Então, assim, a gente acaba aqui encontrando algumas vantagens nesse sentido do atendimento online, né? Porque uma coisa é você visualizar, mentalizar o que a criança fala, o que o adulto traz, né? Outra coisa é você entrar nesse espaço de convivência, nesse contexto, nessa configuração familiar em que esse ser está inserido, né? E quando a gente está no online, a gente tem essa possibilidade, né? Então, por isso é importante estar atento em todos os detalhes, né? E além da gente estar planejando, né, a sessão e de estar trazendo os recursos terapêuticos para poder alcançar o objetivo, alcançar a função que a gente quer que o paciente produza naquela sessão, eles trazem também algumas coisas que a gente pode trabalhar. Mas, perdão, acho que pausou aqui por conta de uma ligação que eu estava recebendo, desculpa. As crianças, nesse sentido, elas são bem mais, digamos assim, flexíveis, né? Que a gente planeja, né, uma sessão e elas conseguem, de uma certa forma, fazer com que esse planejamento ele seja, né, flexível. Elas trazem algo e daí a gente tem que ter a habilidade, né, do profissional psicólogo em conseguir trabalhar aquele objetivo que a gente tinha planejado para aquela sessão através do que aquele paciente, do que aquela criança propôs, né? Como, vamos supor, né? Brincadeira, como um jogo, um desenho, um jogo de tabuleiro que ela tem em casa e que ela quis mostrar através do celular ou do computador, né? E falando sobre isso também, da questão, é interessante para os psicólogos que estão assistindo, eu vi que tem alguns aí, de antemão já até agradeço a presença de todos, Irene, né, Albert, Clodoaldo. Então, assim, é interessante a gente planejar as sessões sempre pensando nos objetivos e nas funções que a gente deseja alcançar naquela sessão. Porque se a gente planeja pensando dessa forma, qualquer, digamos assim, modificada no planejamento que haja naquela sessão, a gente consegue alcançar o nosso objetivo e a nossa função diante do que está ocorrendo. A não ser que o paciente ele tenha trazido uma outra demanda, né? E aí as demandas espontâneas que surgem em determinada sessão, a gente não vai, peraí, você vai parar com isso aqui agora porque eu planejei. Não, a gente vai dar o suporte, né, a escuta e o acolhimento necessário para aquela demanda que surgiu naquele momento. E aí, num próximo encontro, na próxima sessão, a gente retoma o que tinha planejado. O que eu quero dizer com relação a planejar os objetivos e não as atividades é que quando a gente planeja os objetivos e as funções, eu gosto de fixar e falar novamente com relação a isso, porque até ajuda, né, de certa forma até uma dica, né, uma troca, né, para os profissionais de psicologia, é que quando a gente planeja as atividades, quando a gente planeja os objetivos e planeja a sessão com base nos nossos objetivos e nas funções que a gente deseja, qualquer coisa que aconteça naquela sessão, a gente consegue manejar e alcançar esse objetivo, essa função. Já quando a gente foca no nosso planejamento, nas atividades, se, vamos supor, não deu para acontecer aquela atividade, a gente se perde. Porque a gente não deixou claro o objetivo e o que a gente quer que daquela sessão ocorra. Eu não sei se eu consegui me explicar, mas acho que sim. Eu vou dar um exemplo melhor disso. Por exemplo, eu preciso nessa sessão de amanhã trabalhar as habilidades sociais, né? Com qualquer paciente. Vamos pegar uma criança
que nesse momento fica muito mais fácil da gente visualizar esse exemplo que eu tô querendo dar. Então, amanhã eu vou trabalhar o treinamento de habilidades sociais com essa criança. Então, poxa, ela gosta muito de brincar de escola. Então, a gente vai fingir que vai ser uma escola. Esse é um recurso terapêutico, é um exemplo que eu tô dando. Só que chega lá na hora, a gente não consegue brincar de escola, né? Porque ela ganhou um quadro de desenhos, né? Um quadro branco, que antigamente tinha um quadro negro, né? Agora se vende um quadro branco. E ela quis muito ficar mostrando isso o tempo inteiro. Vamos partir do pressuposto que essa criança, desse exemplo que eu trouxe, é uma criança menorzinha, de menor idade. E aí ela quer mostrar o tempo todo, vira e volta na sessão, ela mostra esse quadro. Então eu deixo de trabalhar o objetivo que eu tinha de treinamento de habilidades sociais. Se vocês quiserem interagir aí também podem, viu, gente? Fiquem à vontade. Não, eu não deixo de trabalhar. Eu só transformo a atividade, eu flexibilizo, é isso que eu disse, a atividade para alcançar o meu objetivo, para alcançar a minha função, que é treinar as habilidades sociais naquele momento, naquela sessão. Como, por exemplo, vamos desenhar a brincadeira que você mais gosta na escola. E daí a gente começa a trabalhar a questão das habilidades sociais. Eu acho que deu pra entender, né? Com relação a mais ou menos isso do que eu quero dizer, de sempre planejar os objetivos e as funções, né? As atividades a gente pode até deixar planejadinha lá, mas se ocorrer alguma coisa, a gente tem como trabalhar com outra atividade para alcançar aquele mesmo objetivo, aquela função que a gente está pretendendo alcançar na sessão. Isso faz com que a gente não perca, né? E nos ajude no manejo clínico dos pacientes. Esse foi um exemplo só para ilustrar mais ou menos a minha fala, o que eu trago hoje como relato. Deixa eu olhar aqui nos meus tópicos para não me perder. Então, como eu havia falado, né, no caso do online, a gente, é que eu me adiantei aqui diante do roteiro que eu trouxe, a gente tem a possibilidade de estar trazendo a família toda a sessão, né, porque toda a sessão, querendo ou não, a gente tem um contato mais próximo com essa família no online do que no presencial. Muitas vezes os pais só podiam ir, não é toda a sessão que eles podem ir, a gente tem que marcar, muitas vezes a gente não consegue o pai e a mãe junto, é um ou outro, por conta do trabalho, ou coisa do tipo, né. Muitas vezes é o cuidador que leva, então tem toda essa dificuldade da correria e da rotina, né, do dia a dia. Enquanto psicóloga, a gente começa a perceber quais são as dificuldades e a gente precisa trabalhar e superar isso, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, como será trabalhar online? A gente não vai conseguir. E eu tenho me surpreendido com todos os atendimentos, desde crianças até idosos. Então, assim, estão sendo bem produtivos mesmo. Então, muitas vezes a gente se fecha para algo e não conhece, né? Porque o novo dá medo, né? Porque o novo causa receio, porque é muito mais cômodo a gente estar trabalhando naquilo que a gente já fazia, né? Um determinado tempo. Mas é isso aí. É tentar se superar a cada dia, né? Por isso que eu trouxe como tema as novas possibilidades, né? Das estratégias e recursos terapêuticos na modalidade online. Então, assim, mais ou menos, basicamente, o que eu pus aqui nesse roteiro. E a necessidade de pensar fora do que já estamos acostumados a fazer, né? Então, esse período de isolamento social, essa pandemia do Covid-19 nos trouxe a possibilidade ampla, não só como profissional de psicologia, mas como pessoa, da gente pensar fora do que a gente está acostumado, fora da nossa caixinha, né? Como a gente costuma dizer, né? Da nossa zona de conforto, né? Como muitas pessoas costumam utilizar, né? É a possibilidade de a gente pensar além disso. É preciso, no momento em que a gente começa a atuar, né, com esse trabalho online, fazer com que os pacientes, eles sintam a necessidade e verifiquem o sentido que fazem para eles as sessões terapêuticas, mesmo que online, né? Porque quando se trata de pacientes idosos, eles são pessoas, né, em sua maioria, muito mais resistentes, né? Essa questão do novo, a questão de manusear mesmo as novas tecnologias, né? Então, a gente tem que deixar bem claro para ele, assim como a gente faz no presencial, quais são os objetivos que a gente quer alcançar com o processo terapêutico daquele indivíduo, né? Daquele paciente.
É óbvio, né, que muitos desafios estão aí, estão por vir, mas a gente pode fazer com que essa nova maneira de trabalhar, ela seja ainda mais olhada, mais percebida, né? E além das novas possibilidades para os outros momentos, né? Porque, como eu disse logo no iniciozinho da live, para quem estava aqui, né, desde o iniciozinho, esse trabalho, pelo menos meu, de psicóloga online, já tem sido feito há muito tempo, né? Desde quando o Conselho Federal de Psicologia, ele regulamentou o atendimento psicológico, né, com base no Código de Ética Profissional do psicólogo, muito antes da pandemia. Então, aí na pandemia, eles fizeram criaram uma nova resolução onde, né, permitiam que todos os psicólogos cadastrados ou não para o atendimento, né, na plataforma EPSI pudessem atuar, mesmo sem o devido deferimento do Conselho Federal de Psicologia neste momento, né? Mas o meu trabalho enquanto psicóloga online já vem sendo feito há muito tempo, desde que foi lançado isso. Então, esse manejo, né, essas possibilidades novas de atendimento já estão, de certa forma, inerentes à minha atuação. Por isso eu trago com um pouco de solidez, um pouco de conhecimento, né, mais profundo nesse sentido do que eu falo com relação a alcançar os objetivos e funções de cada sessão sobre o planejamento. No caso do online, a gente tem ainda que planejar ainda mais, né? Engana-se quem diz assim, o online a gente não precisa planejar. Não. A gente precisa planejar ainda mais, né, do que o próprio presencial. Porque, digamos que a gente está entrando na vida, na casa deles, né? Diferente deles estarem indo no consultório da gente quando a gente faz o determinado atendimento, ou numa escola, se for o caso, né, do psicólogo escolar. Então, assim, no caso do online, é a gente que vai na casa dele. Então, é algo mais sutil, precisa mesmo de um planejamento. Então, para finalizar, né, eu falei que essa live de hoje era bem curtinha, porque era um diálogo bem pequeno, mas não menos importante do que as outras que eu venho fazendo, do que as outras séries de lives que eu venho fazendo. Eu acho que cada tema é rico e nos traz novas possibilidades, e nos traz alguns questionamentos, reflexões, nos tira algumas dúvidas, né? Eu acho que essa é a importância de a gente tá sempre trocando, dialogando, conversando sobre vários temas, né? Não só na área da psicologia, mas de uma maneira geral. É um outro ponto com que esse isolamento social fez com que a gente, né, produzisse um pouco mais, quem soube, de certa forma, aproveitar o tempo, né, que está em casa. Então, para finalizar, eu trago e reforço mais uma vez dois aspectos importantes que eu trouxe, que eu considero mais importantes nas minhas falas colocadas aqui hoje. Que a gente, por mais que a gente planeje, né, a sessão terapêutica, a gente precisa... Albert, muito obrigada, viu, colega? Você também é excelente no que faz. Então, assim, por mais que a gente planeja aquela sessão, a gente precisa dar espaço, né, e abrir esse canal de escuta com o paciente para a demanda que ele traz, né? Que muitas vezes o profissional psicólogo fica tão, digamos assim, né, fechado ali para o seu planejamento. Oi, Sandro. Fica tão fechado assim para o seu planejamento que não escuta e não acolhe a demanda daquele momento, porque como é uma sessão a cada semana, né? Então, de uma semana para outra, né, muitas coisas podem ter ocorrido, né? Muitas coisas podem ter ocorrido, de criança, adultos, jovens, idosos, né? Então a gente precisa iniciar a sessão escutando, e aí vai ver em que caminho a nossa sessão vai ser levada, né? Não é que a gente vai fugir do nosso objetivo e na nossa função, porque se a gente tiver focado, né, planejado, como eu disse, o nosso objetivo e a nossa função, por mais que os caminhos daquela sessão, né, sejam outros, a gente consegue, de certa forma, alcançar, mesmo diante do que o paciente está trazendo, aquela função e aquele objetivo que a gente pretendeu alcançar, certo? Isso não é uma regra, né? A gente pode não alcançar aquele objetivo e aquela função daquela sessão, né? E aí a gente coloca no pontuário do paciente o que ocorreu. Uma próxima sessão a gente replaneja isso, mas muito cuidado, né? Quando a gente consegue planejar... Oi, Nai! Meu marido também entrou, viu, gente, lá do trabalho, tá vendo aí?
Então, assim, eu me emocionei agora, tá vendo? Então, quando a gente consegue planejar as sessões com base nisso, né? Eu volto a falar porque eu acho isso muito importante. Eu vejo colegas da área de profissão, né? Que se perdem muitas vezes, até pedem supervisão, né? Que a gente tem como trocar experiências, né? No caso de psicologia, que eu vejo muitas pessoas que não são da área, a gente chama supervisão, né? Então a gente troca, né? Figurinhas, digamos assim, né? No modo mais leigo de dizer, com o colega. Então eu vejo muito isso, me perdi naquela sessão, porque o planejamento ele não estava baseado no objetivo, e sim nas atividades. Então, como aquele exemplo que eu trouxe de lá do treinamento das habilidades sociais. Se a gente planeja na atividade, qualquer coisa que esse paciente demande naquela sessão, a gente se perde no rumo daquela sessão, porque a gente não planejou o objetivo e a função. Então são esses dois pontos importantes, né, de todo o relato, de toda a conversa que eu trouxe aqui na live de hoje, certo? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, e a gente se encontra em um próximo vídeo, em uma próxima live. Acompanhe minhas redes sociais e qualquer dúvida podem contar comigo. Um beijo e boa tarde para vocês. Tchau, tchau.